Central Bodybuilding, um oferecimento Faculdade Uniguaçu, Ensino Sem Limites e Vertex Filmes, cada detalhe pensado para valorizar sua história. Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um Central Bodybuilding, a sua central do conhecimento. E hoje é um programa afetivo, a gente vai falar de coração. Eu trouxe um psicólogo para falar do lado afetivo e uma cardiologista para vocês não fazerem as cacacas que os bodybuilders estão fazendo aí. Não, tô brincando, gente. Gente, hoje vamos falar de preparação de atletas e hoje a gente tem dois convidados aqui. Nosso professor Rodrigo Bravin, todos vocês já conhecem, já gravou vários episódios com a gente aqui. Psicólogo do esporte, especialista em trabalhar aí com fisiculturismo. E hoje a gente tem a presença da doutora Fernanda Andrade, né, que é cardiologista, e ela é especialista em insuficiência cardíaca, dá até medo de falar, e transplante. Mas ela trabalha com atletas de bodybuilding. E eu vou tentar entender como que ela veio parar nesse mundo e o que te interessou para tu vir trabalhar com bodybuilding. Porque hoje, a gente estava conversando antes, o Bravin, ele é percursor ali na parte, né, psicológica, né? Mas assim, a relação bodybuilding e medicina sempre foi um tabu, né? Um tabu a ser quebrado. Então, inicialmente, a gente teve os médicos se aproximando para a questão dos hormônios, controle de efeitos colaterais. Mas se eu falar qual que é o maior tabu hoje, a maior dificuldade é a questão cardíaca. Então, tu deve saber que a maioria dos atletas de fisiculturismo, eles acabam não procurando um médico por medo, né, de retaliação ou de recriminação, e também por talvez escutar que, em vez de ele receber um suporte, que ele vai receber uma taxação de que ele nunca mais pode competir ou nunca mais pode usar hormônio. Como que mesmo assim essa cardiologia no bodybuilding te atraiu? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, você também, Bravin. Cara, é muito louco isso, porque eu acho que a gente tem que pensar lá atrás, né, da medicina. Quando a gente opta por escolher a medicina, tem toda a questão do não só curar, que quase nunca a gente cura, mas a gente trata, né? O médico, ele tem que estar ali para servir, vamos dizer. E aí eu entrei na cardio realmente não pensando em nada direcionado ao esporte. O meu plano mesmo era fazer hemodinâmica, que é aquela que coloca as molinhas, o stent, sabe? Uhum. Eu adoro gente infartada, eu acho o máximo atender infartado assim. Eles não gostam de infartar. Hã? Não. Eles não gostam. Mas assim, de atender ali na emergência, eu achava o máximo, eu ainda acho. E aí, só que como a carreira acaba sendo assim muito agressiva psicologicamente, a gente, poxa, é um caminho longo. Então, assim, são 6 anos de medicina, 2 de clínica médica, que é tipo a clínica do adulto, de pré-requisito para entrar em cardiologia. Aí são 2 anos de cardio e seriam mais 2 anos de hemodinâmica. Eu falei, nossa, mais 2 anos, não sei se eu aguento. Pegou toda essa transição pandemia. Eu falei, não, quer saber? Eu acho que eu vou mexer com transplante cardíaco, que é muito mais tranquilo. Pensei. Nossa, eu. Não, peraí. Transplante cardíaco é mais tranquilo do que o stent. É stent que chama? É mais tranquilo. Eu vou sair de colocar uma molinha no seu coração para trocar o coração. Em vez de remendar o pneu, eu vou trocar o pneu. O conceito de simples muda de uma pessoa para outra. Exato. Não, mas é porque, por exemplo, assim, quando a gente fala em cardiologia, o pessoal confunde, né? Você me fala assim, mas você opera? Não, isso é o cirurgião cardíaco, é outro tipo de formação. Então eu sempre brinco assim que o cirurgião é corte e costura, quem deixa vivo, quem prepara para cirurgia antes é a gente, a equipe do transplante, quem deixa vivo depois que trocou esse coração, que tem tudo rejeição, o que tá tendo de intercorrência, é o clínico que fica ali, né? Então, nesse meio, durante essa formação minha, eu acabei tendo contato com um fisiculturista que estava, fisiculturismo amador, que estava na fila de transplante. E ele contando toda essa história e, assim, apanhando muito dos professores, até da equipe de saúde no geral. Isso eu fiquei meio assim, falei, pô, que esquisito, né? Tem tanta gente que também infarta, que cheirou cocaína, bateu lá na porta do hospital. Que bebeu, que fumou a vida toda. E a gente não humilha ninguém, né? Eu achei esquisito, assim, a atitude. Aí eu fui pesquisar sobre, a gente não achava nada. Ainda hoje a gente tem pouca informação. Informação não digo assim, poxa, vamos pegar um trabalho científico, sabe? Essas coisas de nerd. Então, eu fiquei meio, assim, interrogação. Aí, quando eu formei tudo, eu terminei cardio, antes já estava na parte do transplante, eu atendi um atleta de endurance.
triatleta e ele me enchendo de pergunta de endurance, VO2, aí eu vi que eu não sabia metade das coisas que ele queria de mim. Aí eu falei, putz, eu vou ter que estudar isso aqui, senão eu vou continuar passando vergonha. Por quê? Porque a parte da cardiologia, a gente tem um mês de cardiologia do esporte e Deus abençoe. Só que quando o paciente vai fazer exercício, o que ele tem na cabeça? Poxa, eu tenho que ir no cardiologista pra ver se eu posso. Em tese, a informação é boa, seria boa, mas, poxa, eu formei na Unifesp, né? É uma das maiores do país, e mesmo assim a gente só tem um mês. Então eu falei, cara, tá muito falho. Aí quando eu entrei numa pós de medicina de esporte, na própria Unifesp, realmente pra entender a parte de exercício físico. E aí eu comecei a ver o que a gente tava comentando antes. Esse limbo que tava, tipo, eu falei, pô, então tem muita gente, tem um monte de fisiculturista aí que tá usando um monte de coisa pelo coach, alguns têm o médico do esporte, e quase ninguém tem cardiologista, é isso mesmo que eu tô vendo? E aí eu comecei a entrar nisso, sabe? Aí acabei atendendo um atleta, ele começou a me falar mais das coisas que usava, idosa, eu falei, gente do céu, esse povo precisa ir muito de mim. Entende aquela frase? Socorro! Entende aquela frase que eu falo? O bodybuilding tem tudo, tem de tudo, mas falta tudo com qualidade. Exatamente. Então, o que a Fernanda fala é uma coisa que eu, assim, que tem, sei lá, 4 anos, talvez você pegar corte meu de 4 anos atrás, você encontra, eu falando que o fisiculturista, ele era marginalizado, né? Então, e a área da saúde, ela nunca foi feita para marginalizar ninguém. A ideia da saúde é o acolhimento. E o fisiculturista, na área da saúde em geral, da psicologia à medicina de A a Z, ele era julgado, marginalizado e era tratado pior do que realmente um usuário de droga, por exemplo. Pega alguém na Cracolândia, é mais bem recebido num hospital, numa consulta, do que um usuário de anabolizante. Eu tô pra te dizer que sim. Não, isso vai em todos os aspectos. Isso é uma coisa muito triste, porque assim, durante a faculdade de Educação Física, eu entrei na faculdade de Educação Física porque eu escalava, tinha 64 quilos, né, metade do peso de hoje. Eu queria trabalhar com esportes radicais. Daí eu conheci a musculação, fui me aprimorando, e até que apareceu o fisiculturismo. E eu tinha um professor que ele falava que fisiculturista era tudo um bando de bombados sem cérebro. Só que eu não entendia como que aquele bando de bombados sem cérebro tinha tudo o corpo e gerava os resultados que eu queria chegar. Porque eu saí da faculdade sem saber como emagrecer uma pessoa, sem saber como fazer a pessoa crescer, sem fazer porcaria nenhuma. É engraçado, né, que você saiu de um esporte radical para outro esporte radical, em outro parâmetro, né? Se não é para ter adrenalina, a gente nem vai, né? E o meu amor pelo fisiculturismo, principalmente pela parte de ser um treinador, então já vai fazer 13 anos que eu atuo como treinador, é como é que faz aquilo? Porque aquilo é a Ferrari, é uma obra de arte tão incrível, e como é que muitas pessoas têm dificuldade de emagrecer e outras pessoas. Então foi quando eu comecei. E hoje, a gente sendo treinador, a gente sabendo o tanto que eu tive que estudar e quanto de conhecimento que vários atletas acabam chegando, as pessoas não teriam o direito de recriminar tanto esse esporte, né? Claro que existe um risco assumido, que os atletas assumem, da mesma maneira que o piloto de Fórmula 1 assume um risco quando ele está entrando. Exato, que o endurance também joga o risco cardiovascular dele. Um cara que vai fazer uma ultramaratona. É saudável. Não é saudável. A realidade é que o que o pessoal não está preparado para ouvir. Quando você... Saúde é diferente de performance. Exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Essa questão da educação é extremamente importante, porque hoje o fisiculturismo é o esporte da musculação. O Regis fala muito isso, né? O basquete, tu joga na quadra de basquete. O fisiculturismo, ele joga na sala de musculação. Ali é onde que acontece o jogo. Então é um esporte que impacta muita gente, muito, em termos positivos, principalmente em questão de alimentação, saúde, prática da atividade cardiovascular constante. Então ela tem as suas qualidades. Essa recriminação, ela é muito ruim, mas o que a gente tem que entender é pegar esse conhecimento da medicina e aplicar dentro do esporte para que a gente consiga dar mais longevidade para o atleta. O cardiologista não vai fazer milagre, ele não vai reverter. E tem questões das individualidades biológicas. E até a Fernanda, né? Hoje tu trata um dos maiores atletas brasileiros, que é o Zanca, né?
E qual é essa experiência de trabalhar com um atleta profissional, essa questão de individualidade de todos os atletas que tu já identificou? Eu acho que a maior dificuldade é que justamente quando a gente pega o coração ele é muito fácil de mexer a partir do ponto que ele é tipo um motor que a gente aplica tudo que a gente estudou em física, que é aquela lei dos fluidos de Laplace, então ele é bem fácil de entender. E a parte de insuficiência cardíaca é uma das partes na verdade a cardio em si tem estudo para quase tudo, assim. Cardiologia e oncologia na medicina tem estudo para quase tudo. Assim, são 2 grupos viciados em produzir informação para quê? Por quê? Porque o que ainda mata hoje é infarto no mundo, né? Segunda causa, na verdade. A primeira seria câncer de pele e melanoma. Então, quer dizer, a gente fez tudo isso, a gente sabe que perder peso é bom, que fazer atividade física é bom, mas por que a gente ainda a gente se sente correndo atrás do próprio rabo? Quando eu pego um atleta que eu sei que ele não vai parar, por exemplo, de fazer uso de substâncias esteroides a gente criminaliza muito essa questão de esteroides, anabolizantes e tal, mas os estimulantes pra mim também é ruim, então imagina quem mistura os dois. E aí eu tô lidando com esse atleta que na verdade eu preciso tentar remodelar o coração dele, mas eu sabendo que não vão parar de dar soco nesse coração, entendeu? Então, querendo ou não, igual você falou, eu tô ali pra ajudar, ninguém faz milagre, só Deus. E você ter esse discernimento de que fase que você tá. Agora você tá na fase de preparo, me avisa o que o coach quer fazer. Então, dá meu telefone pro coach, porque eu acho que tem estratégias, a gente tava comentando há pouco, né? De uso de diurético, essa manipulação de sódio e potássio, que a gente fala e tem tudo a ver com ser gatilho pra arritmia. Então, assim, essa é a fase que eu fico mais preocupada. Graças a Deus, com o Zanca, ainda a gente não chegou nessa fase do pré-contest, mas eu tô, assim, aflito esperando, sabe? Mas é bem diferente, assim, quando a gente pega o âmbito, né, do profissional para amador, até porque o profissional, normalmente, ele é muito mais consciente do que o amador. E o profissional, por inúmeras razões, principalmente se a gente usar o Zanca como exemplo, que é um atleta pró, de nome grande, patrocinado, com um salário ok, ele consegue uma equipe multidisciplinar muito boa e que todos interagem se respeitando dentro dos seus lugares, das suas situações, né? Para quem não sabe, a doutora Fernanda ela é também a minha cardiologista, então assim, por várias vezes eu dou meus pitacos, as minhas opiniões a respeito do tratamento dela sobre a minha pessoa, e ela não desconsidera a situação. Então, aí a gente já começa a entender o diferencial de um profissional, que ele está disposto a acolher e entender o paciente que recebe, em vez de julgar e estar ali pronto para falar assim, cara, olha, você está ciente que isso aqui é um problema, que é o que eu falei já, a ignorância é uma dádiva. A partir do momento que você sabe, você tirou a carta em branco do sujeito e você está colocando ele para falar, ó, você está assinando para você mesmo que você sabe que você corre um risco ao fazer isso. Ponto. Eu não te blindo. Eu não blindo o mental de ninguém por passar comigo. Ela não blinda o coração de ninguém por passar com ela. Mas o que a gente consegue fazer dentro das nossas áreas? Reduzir os impactos que a pessoa vai causar sobre ela mesma. Impacto ela vai causar sobre ela mesma só dela estar viva. Ponto. O tamanho desse impacto são as decisões que ela toma. Se a gente consegue melhorar essas decisões ou fazer com que ela tome escolhas que talvez vão levá-las ao mesmo resultado, tendo um menor dano, já é sucesso pra gente e pra ela. Perfeito. E na verdade, essa atitude de você, isso vem, na medicina pelo menos, vem novo, assim, vem dos últimos 10, 5 anos, que é aquele médico que, tipo assim, eu sempre brinco, né? Desce do pedestal e fala assim, igual, você é coach, você tem um conhecimento, igual a gente estava comentando, de bioquímica, de farmácia. Eu não posso só falar assim, não, é isso e é pronto, eu que sou médica, entendeu? Isso aí não ajuda nada. Nem eu, nem você, nem o paciente. Então, a partir do momento que, igual contigo, né, que tem um grande conhecimento, a gente pega e fala assim, mas por que isso? Não, porque eu pensei disso. Não, mas eu acho que esse talvez caminho. Fala, tá, mas pensando nesse caminho, não. Então a gente chega num acordo para os dois ficarem felizes, porque a gente não tem nada na medicina e na vida, né, que é um caminho único. Eu consigo investigar teu coração de vários modos. O que muda, na verdade? Muda a classificação do teu risco cardíaco e do que está acontecendo no momento. Não, coisa eu atender vamos você... me usar de exemplo aqui, Fer. Vamos me usar de exemplo. Vamos abrir aqui.
Quantos exames a gente fez? A gente começou em setembro do ano passado. Eu acho que a gente fez pelo menos uns 8 exames até agora, assim. E, por exemplo, tem 2 exames que eu nunca tinha ouvido falar, que eu acredito que você nunca ouviu falar. Já ouviu falar em angiotomografia? Não. Ok. E cintilografia? Cintilografia eu já escutei porque eu trabalhei no hospital há muito tempo. Então, assim, por exemplo, eu que moro numa cidade de 300 mil habitantes, a minha cidade nem tinha angiotomografia. E é uma cidade grande, hein? E é uma cidade relativamente grande, tá? Nem tinha. Então chegou agora, recente. Aí, na época até ficou o questionamento, tipo, é a minha cidade que não tem, os médicos da minha cidade que não têm o conhecimento, o que é? Ah, pô, é um exame invasivo? Não, não é um exame invasivo. É um exame que jogam-se isótopos de radiação no seu corpo, que vão funcionar como contraste, e eles se concentram ali no coração e é feita uma tomografia nesse momento que ele está passando ali. Então vamos falar assim, faz um videozinho do seu coração. Não, e é um dos exames mais bonitos da cardio, porque reconstrói teu coração em 3D e faz a coronária desenhada. Quando a pessoa gosta, faz quando ela acha lindo, assim. Nossa, eu adoro esse exame. Exato. Mas assim, mas é um exame extremamente engraçado. E tranquilão de fazer. Super. Só que assim, é uma seringa da grossura dessa shakeira aqui. Não, tem medo Que de agulha. absurdo. Não. Mas ela fica num aparelho automático, cara. E entra, porque tem que entrar com a pressão certa. É assim, um exame... Com a frequência cardíaca certa. Com a frequência cardíaca certa. É todo... Sabe o que é o mais engraçado? Quando começa a entrar assim, o isótopo começa a correr pelo seu corpo, você sente uma queimação na garganta da trembo. Ah, não. Então... A mesma da trembo. Então a galera vai gostar de fazer. Eu não sei o que é isso. E você sente como se você tivesse urinado, assim, cara. Porque aquece toda a região do quadril de uma forma que você sente como se estivesse molhado. Mas ela te dá no caso, para a especialista, a cardiologista, que é a Fernanda, uma perspectiva completa do como é que estão as suas artérias ali. Tá entupido, ela tá... me traz a anatomia coronariana na minha mão, né? Então, assim... Sem ter que te abrir. Sem ter que fazer um cateterismo, por exemplo. Por quê? Por exemplo, o Rodrigo com dor no peito. Uma coisa é o Rodrigo com dor no peito, uma dorzinha sem vergonha que foi no consultório. Outra coisa é nunca tive nada, tô com uma baita dor, é pronto-socorro. No pronto-socorro, quando a gente classifica de alto risco, provavelmente vai pro cateterismo, que eu não posso perder tempo. Se a dor não convencer o médico que tá lá, aí até faz um angiotomo no hospital, mas às vezes, em moderado alto risco, já vai para o cateterismo direto. Então, a gente tem uma gama de exames que depende muito dessa conversa médico-paciente e do que eu tô querendo procurar. Então, voltando ao exemplo dele, a gente fez essa angiotomo de coronária, tratamos algumas lesõezinhas assim, mais mínimas, e aí recorria, né, com as dores que pode ser e pode não ser. Aí que entra esse papel da cintilografia. Porque o coração, ele é mais ou menos do tamanho de um punho fechado. E tem 3 artérias coronárias principais. Espero que principais. o meu se mantenha assim. Tem 3 artérias coronárias que são as epicárdicas. Então, o que eu tinha de hipótese? Que não são essas que tá dando dor nele. Porque ninguém piora tão rapidamente, assim, até piora, mas se fosse assim, poxa, cheiro cocaína direto, uso MDMA, você tem que ser uma vida muito pior, assim, pra ir obstruindo coronária do além. E aí, o que acontece? Tem uns microvasinhos que a gente chama a sigla em inglês de MINOCA, que é obstrução coronariana não epicárdica, são os microvasos, às vezes eles ficam entupidos e eles geram essa dor anginosa mesmo. A gente vê como um dos exames é a cintilografia. Aí ele faz esse exame, é chato pra caramba de fazer esse, né? E aí, quando ele analisa a contratilidade do músculo no repouso e com a injeção também de outro tipo de contraste. E aí eu vejo se essa parede do vaso ela tá mais doente ou ela tá funcional. Por que é uma análise indireta, então, desses microvasinhos, entendeu? Então, hoje a medicina na cardio tá super avançada nisso daí. Por que eu te trago essa informação, a gente traz? Porque tudo na vida a gente tá melhorando. Eu sempre brinco com paciente que não gosta de tomar uns remédios da cardio. Por exemplo, statina, eu falo assim, você não gosta do iPhone? Não gosta de Smart TV? Você tem que gostar dos remédios novos. A gente estuda pra isso, pra fazer tecnologia. E eu acho que essa união nossa aqui hoje é justamente por isso, pra mostrar pro pessoal que
será que essa parte do fisiculturismo que mexe com algumas medicações não está um pouco atrasada com relação aos outros esportes, entendeu? Não, com certeza está atrasada, porque eu vou falar do meu lado, eu sempre fui empurrado para longe. Então, assim, o histórico do uso de hormônios, então, eu estou envolvido com essa parte hormonal há 13 anos. Né? Porque, assim, então, antes, nenhum médico queria trabalhar com isso. Então, daí o que acontecia? Tu começava a estudar, e as pessoas começavam a te procurar. Então, por exemplo, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho 2, 3 médicos que trabalham comigo lá em Porto Alegre, mas há muitos anos atrás, quando não tinha ninguém para trabalhar, eu tive mulheres que sentaram na minha frente e falaram assim, eu vou usar hormônio. Ou tu me diz como que eu vou usar da maneira correta, ou eu vou tomar por conta. Porque eu já fui em 2, 3 médicos, eu tô com problema de libido, e, sabe, e eu preciso de ajuda e ninguém quer me ajudar. Então foi empurrado goela abaixo algumas coisas que alguns treinadores muito antigos tiveram que, mas essa responsabilidade não é minha. Da mesma maneira que fazer um ciclo para um atleta pro também não é responsabilidade do médico, por isso que isso foge totalmente do escopo ali, Sim. até das diretrizes que ele pode seguir. Mas o que a gente busca é essa sinergia entre um fisiologista, que hoje eu considero que um coach, na verdade, ele é um grande fisiologista, cara. Total. Então eu me considero, né, fiz pós-graduação, tem 3 pós-graduações, de bodybuilding coach, nutrição esportiva e fisiologia do exercício. Eu tô fazendo um dia farmácia, então farmacologia. Assim, eu sempre fui muito preocupado com a questão fisiológica. Então até essas questões de cardiologia, ação do clenbuterol, né, farmacocinética. Nossa, a feira adora. De clenbuterol. Café Café com Clen. com Clen, né, que nem o Zanca falava, a relação junto com o T3. Mas eu comecei a estudar isso não só por causa do impacto cardíaco, mas porque algumas coisas não faziam sentido. Por exemplo, o cara vai usar um clenbuterol, ele usa o clenbuterol por quê? Porque ele quer gerar mais lipólise. Isso. Então, ele vem, conecta ali no receptor beta-2, vai quebrar ali, vai iniciar o processo, vai ir para oxidação. E o que eu ensino nos meus cursos? Que o profissional de educação física, nós não temos nenhuma ação sobre lipólise. Eu não tenho como potencializar a lipólise. Sim. Isso é só através de fármaco. Mas o profissional de educação física, através de métodos de treinamento, eu consigo otimizar a oxidação de gordura. Eu gero biogênese mitocondrial, eu gero aumento das enzimas da beta-oxidação, ciclo de Krebs. Só que, por exemplo, assim, daí vinha um profissional e disse, vai tomar clenbuterol. Ele dá o clenbuterol, só que o clenbuterol não age só na gordura. Ele age no músculo. Mas, ele age no coração. Aí para mim entra o problema psicológico do uso, que é o seguinte, é uma coisa até que o Adam fala bastante. 1 ml de clenbuterol, por exemplo, ele funciona em todo mundo. Só que com o tempo existe o processo adaptativo do corpo em qualquer medicamento, mas você se adaptar àquilo não significa que parou de... Que ele está tendo ação. E aí a pessoa, ela coloca na cabeça o seguinte, porque são 2 pontos, tá, bem engraçados. Quando a gente fala de estimulante, a gente fala assim, se eu não tenho colateral, eu não tenho funcionalidade dele, ação, ponto. Com a testosterona, existe um processo semelhante, mas aí é por causa de neurotransmissor. Que a pessoa, se ela estiver usando, vamos lá, 200 miligramas por semana de cipionato de testosterona, deposteron, automaticamente ela está numa condição maior do que a fisiológica de qualquer ser humano. Então ela sempre vai estar ganhando mais do que qualquer ser humano. Só que ela está acostumada a testosterona, é um precursor da dopamina. No começo ela fica um efeito imediato psicológico e neurológico, é aquela sensação de satisfação. E aí, com o tempo, ela se acostuma com aquela sensação e automaticamente ela acredita que se ela parou de ter aquela sensação, parou de ter efeitos, parou de ter efeito, parou de dar resultado. E aí é onde a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Aí é onde a coisa começa a escalar, aonde uns Rodrigo da vida tomaram 12 ml de clenbuterol por 28. Falta de conhecimento. Pois é. Eu cheguei a 28.
Você é um vencedor, hein? Eu tô vivo. São sobreviventes. O meu anjo, eu tive 2 pontos marcantes. Teu anjo Foi da guarda é cardiologista. 28 ml de Certeza. clenbuterol e 150 UI de insulina. Eu cheguei a... Eu achei que 5 UI de insulina, eu tomei 50, apliquei achando que Aplicou eu aplicando errado. 5, apliquei 50. Ah, pelo menos esse eu achei que era por Não foi livre, espontânea não vontade. foi espontâneo, foi erro de aplicação. 3 aplicações de 5, eu fiz 3 aplicações de 50. Não, meu caso foi 200 mcg de T3, 200 mcg de T4 e também outro sobrevivente. 12 em vez Mas essa é a questão. Então, assim, só o fato de eu tocar no nome, antigamente, do clenbuterol para um médico, isso gera um afastamento. Mas sabe, eu posso ser um pouco agora... Não vou ser advogado do diabo não, que eu acho isso um pouco... Sabe qual que é o problema? É culpa nossa mesmo. Por quê? Porque se você for chegar... Sei lá, se eu levar vocês pra passear ali com nossos residentes da cardio, vou te falar que o povo não sabe. Não tem na grade, o povo não sabe. Então, mas não sabe a diferença, não isso, sabe o que é testosterona, o que é isso acontece porque, dihidrotestosterona. assim, eu tenho vários médicos que eu trabalho lá em parceria no Rio Grande do Sul, mas a parceria não é só é uma troca mútua. Sim. Muitas vezes eles chegam e dizem, olha só, eu tô com esse ciclo aqui, ó. Que é isso? Dá uma ajuda, o que tu acha? Porque o cara tá fazendo isso, tu acha que é uma composição? Então existe uma troca muito grande e eu sou muito feliz fazendo isso hoje porque eu vejo o crescimento. Cara, eu vejo isso na pós da medicina esportiva aqui. Me surpreendeu assim muito, porque eu pensei assim, porque é o que a gente está acostumado a encontrar. Muito médico com a síndrome de Deus, né? Recebi meu CRM, acabou. Mato ou revivo qualquer um. E baixa o Einstein no cérebro. Aí eu falei assim, cara, eles vão escutar um psicólogo nunca. E aí, cara, no meio da minha aula da pós-medicina esportiva, eu vendo uma neurocirurgiã de 15 anos de atuação. Cara, não precisava, entre aspas, fazer, né? Já tá com a carreira mais do que consolidada. Medicina esportiva. E tirando dúvida, cara, e falando de igual, e tendo humildade. Então, eu vejo que, assim, existe uma nova leva de médicos. Com certeza. Que tá sendo mais coerente a nível do entendimento, assim, que é uma coerência que eu acho que todos nós temos quando a gente sai da faculdade, que é assim, eu não aprendi tudo na faculdade, eu molhei os pés. Eu preciso de muito mais para poder atuar nesse ponto. Mas eu queria fazer uma pergunta para Fernando, que eu vi você respondendo na caixinha de pergunta, eu acho que é super interessante, e até um corte para a gente aqui, porque as pessoas, até para juntar os nossos temas, a gente sabe que a ansiedade pode causar arritmia, tá? E uma síndrome do pânico também é semelhante a um infarto. Como é que a gente consegue diferenciar ansiedade, né? Tô tendo uma crise ansiosa, ou estou tendo uma arritmia cardíaca, né? Ou estou tendo um infarto, ou estou tendo uma crise de pânico. Como é que a gente conseguiria diferenciar isso de forma palpável, assim, simples, para que quem está assistindo a gente entenda? Simples? Eu vou te dizer que não tem como diferenciar, assim, a duras penas. Qual que é o problema? Você tem que saber quem é você, de quem que a gente está falando. Vamos dizer que a gente está falando da pessoa, vamos pôr um jovem de 30 anos que sabe que tem um comportamento ansioso, é abuser de cafeína, tal qual eu, então fica já mais acelerado, brigou com a namorada, brigou com o namorado e começou a ter aquela dor no peito, angústia aqui, e aí começa a ficar mais assim, respira ruim, ai meu Deus, acho que eu tô passando mal, e esse negócio não dá uns 10, 15 minutos e não melhora, e tô ficando tonto, e parece que o negócio vai piorando, e você fica aquele pensamento ansioso, pensamento de morte na cabeça. Isso me chama mais atenção para algo do padrão de ansiedade e síndrome do pânico. Por quê? Uma pessoa de 30 anos não infarta do nada, né? Por quê que eu tô falando isso? Porque tudo na vida a gente pensa, a gente cardiologista, né? Pensa um negócio que chama score de risco global. O que é isso? Eu ponho na caixinha sexo masculino, feminino, quantos anos, usa, na verdade, o que entra no cálculo, cigarro,
tem pressão alta, alteração de colesterol, que esses são os que jogam o risco lá pra cima. Não tem hipercolesterolemia familiar, não usa nada, é etilista social de final de semana, é baixo risco, até que se prova o contrário. Então, se essa pessoa começa a ter essa dor de início imediato, bem relacionado com alguma briga, um momento de estresse, abuso de alguma substância que seja café, energético, igual o pessoal tá fazendo, pré-treino, igual o pessoal tá fazendo, pode desencadear, sim, síndrome Mistura do de pânico. pré-treino com energético e... E aí essa parte entra assim um pouco da questão psicológica, farmacológica, que tá rolando muito agora mesmo, energético, com 2, 3 pré-treinos. Gente, isso aí... E aí o que acontece, cara? Dá então, eu sempre, toda vez que eu vejo isso na internet, eu comento, falo assim, se quiser marcar cardiologista, clica aqui. Fica aqui o contato, tá? Mas ó, o que acontece? Vamos explicar assim, qual que é a fisiologia e a farmacologia por trás disso. Tem tudo a ver, né? Porque o que acontece? Ali dispara tanto sinal para o sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo que tem uma liberação exagerada de noradrenalina, de catecolamina, de tudo, e o cara fica assim. Só que aí existe uma coisa que é muito comum. O que acontece? O que uma pessoa sente, por exemplo, depois que ela tem uma arritmia cardíaca, tipo a 200? Ela não costuma ter uma dor no peito? Sim. Depois assim fica meio dolorido, como se... Eu lembro quando eu tive isso uma vez por causa de apneia. E parecia que eu tinha tomado um coice de cavalo no peito um dia Sim. depois. Essa é a parte física. Mas vamos à parte neurológica disso. Você esvaziou o seu estoque de adrenalina, de dopamina, de serotonina ali. Você gastou tudo durante 1h30, 2 horas de treino e aquele monte de estimulante. Antigamente tinha um pré-treino, chama até hoje, não sei se mudou a forma, Psychotic. Ele não é nacional. Eu sou da época do Jack 3D. Eu ia falar, achei que ia falar do Jack 3D. Não. Eu já tomei, passei mal com isso aí. E aí a pessoa tomava e ela esvaziava o que eu costumo chamar de pool de dopamina, serotonina. Quando ela terminava o treino, muitas vezes ela estava num processo depressivo temporário. Eu já encontrei colega assim, chorando na porta de casa, sentado. O que aconteceu? Não sei, terminou o treino e me bateu uma tristeza profunda e não sei o que. Passou um tempo, ele estava bem. Que é o cara que vai pra balada, usa bala, no outro dia ele tá com esse crash dopaminérgico. Né? Exato. Na verdade, eu até nem gosto muito de usar muitos estimulantes, acelerar por um fato muito simples, né? Eu percebo uma queda de performance. Total. Então, os estoques de glicogênio, os intramusculares, eles vão ser extremamente afetados também. Mas é porque, vamos dizer assim, eu nunca uso pré-treino. Tô cansadona do trabalho, hoje eu vou usar. A minha frequência basal, já quando chegar na academia com o reloginho, já vai estar lá, 100, 110. Porque eu já tô com o sistema simpático, adrenalina alta. Então, se você vai fazer... Se na musculação você já tem uma perda, sei lá, você fica sempre em zona pequena, né? Zona 2, zona 3 ali no máximo. 120, se eu já comecei com 110, vai ficar 140 lá fazendo exercício anaeróbio, não faz o menor sentido. Se a pessoa resolve fazer um HIIT na esteira, passa mal. Não. Vai lá pra 200. E Fê, eu queria te fazer algumas perguntas. Hoje a gente tem... Acho que o grande medo do bodybuilder é a questão cardíaca. Antigamente se falava muito de câncer e isso meio que, né? Caiu por água abaixo, não foi muito comprovado. Mas a questão cardíaca. Primeira coisa que eu queria confirmar contigo, assim, pontual. Os efeitos colaterais cardíacos, eles são individuais? Por exemplo, vai ter uma pessoa que vai utilizar um pouco mais de hormônio, não vai ter tanto problema, e vai ter uma que vai tomar 1 ml e vai ter impacto. É verdade isso? A gente acha que é verdade, não tem nada muito documentado, mas a gente sabe. Nada documentado a gente tem, tá, pessoal? Isso aí... Aí agora ela vai nadar de braçada, porque ela é especialista em cardiogenética. Só vai. Aí qual que é a questão, na verdade? É assim, ó, a gente não tem nada muito documentado, mas na verdade tem alguns trabalhos já até a fase, quer dizer, do fisiculturismo nada. Por quê? Porque a gente tava brincando, né? É uma sopa de farmácia, então tem estimulante, diurético, esteroide. O que matou essa pessoa? Jamais saberemos, né?
Então, tem essa... Eu brinco sempre que tem o paciente comum, tem o atleta amador ali e tem o fisiculturismo. O fisiculturismo, quando com essa mistura toda de substância, nunca vai ter um estudo científico disso daqui. Porque o comitê de ética não vai autorizar, né? Exatamente. Perfeito. Aí, dentro dessa dose suprafisiológica, vamos falar de esteroide anabolizante, qual que é a grande resposta? Primeiro que a gente não chegou a documentar, assim, até qual dose que eu tô livre de efeito cardiológico colateral, vou te dizer. Isso a gente não tem muito bem documentado. Então, então, desculpa te interromper, mas a gente não pode dizer que existe uma dose segura. Não tem como falar. Não, porque, por exemplo, teve um trabalho que o pessoal, que é o Travers, né? O pessoal pegou e extrapolou, mas foi feito em homens com hipogonadismo, que também é uma seção ali que o cara tem risco cardiológico alto se ele ficar sem testosterona. E aí eles usaram testogel, entendeu? Você não vai dar testogel pro fisiculturista, certo? Então não podemos aplicar esse estudo pro pessoal, beleza. Mas o resultado foi bom, foi tipo assim, ó. Então, para quem precisava e a gente repôs, não tá todo mundo tranquilo, não tá morrendo. Ótimo, beleza. E tem outros trabalhos com dose supra em jovens que não estão hipogonáticos e teve um acompanhamento a longo prazo, só que esse longo prazo assim não foi um tempo suficiente para te falar assim, pô, então é seguro, é muito curto período de estudo. O que considera uma dose supra? Na verdade, a dose supra não. É que, assim, você vai usar, aí vai de ti. O que você vai usar de hormônio? Vai usar testogel? Vai duritesto? O que você vai fazer? O simples fato de sair daquele padrão comum padrão. Já virou supra. Então, esse é outro... 8.000 é supra, né? Vixe, faz horas, né? Então... Nossa, 8.000... E eu pego, tá? Eu bati 8.000. Eu dou risada e falo, gente do céu, você vai me infartar junto com você. Eu não vou falar o meu... Mas eu tinha um exame muito legal guardado, que era assim, sua testa está em 15.000, mas esse é embaixo tinha esse é o limite máximo. Não temos como ir além. Não temos como ir além. Porque foi uma época que eu fiz eu fiz um teste tomando 1,5 grama de testosterona por semana com 1,5 grama de boldenona. Nessa época eu fazia cross. Mas isso não é único, tipo assim, é comum isso. Isso, é comum. Uma dosagem de 1,5 grama, isso é uma dosagem comum. Sabe? É comum. Não, e sabe qual que é a questão? Quando a gente fala... Mas aí tem os críticos, né? Quando a gente fala, assim, de valores de referência laboratorial, todo valor de referência é aquela curva de Gauss, né? Então, tipo assim, vamos pular 250 mil. Tem uns laboratórios que colocam 1.200. A maioria da população tá nessa meiuca, mas tem o cara que o normal dele ali 400 e não sente nada, e tem o que é 1.200 natural, não usou nada. O que a gente sabe? Que partindo dessa dose, se eu começo a usar hormônio exógeno e começa a partir dos 1.200, o medo é que, como a gente não tem nada que comprove isso, será que isso é seguro ou não? Isso é uma dúvida. Tem alguns trabalhos, igual eu te falei, que acompanha assim, menos de um ano os indivíduos testados, só que não tem como eu te bater o martelo, que é assim com o uso crônico, vamos dizer. E qual que é o problema? Quando a gente fala em estudo científico, a gente tem que falar assim, cara, o que você está querendo com esse trabalho? Então, eu não posso causar um mal ao ser humano para te testar e só para provar para a ciência. Então, às vezes, o comitê de ética não vai liberar essas doses maiores, né? E eu acho que o mais chato do esteroide anabolizante é que justamente ele pega todas as partes da subespecialidade da cardio, por exemplo. Ele pode dar arritmia, ele pode dar pressão alta, ele dá alteração de colesterol. Qual a alteração de colesterol? Fica dependendo da classe medicamentosa, mas aumenta muito o nosso colesterol ruim, que é o LDL, e quanto mais LDL, mais tua chance de formar placa de gordura nos seus vasos, aí a gente aumenta teu risco de infarto e AVC. Ele aumenta seu risco de infarto por esse mecanismo do colesterol, por mecanismo de oxidação e lesão endotelial, que você pode formar um trombo ali dentro da coronária do nada. Tem encontrado bastante aumento de LDL? Eu tenho. Sabe que os meus atletas que a gente fala, normalmente a minha grande dor ali é o HDL. Né? Que é a queda do HDL. Isso é uma coisa que, mano, não tem santo. Aí agora você vai ouvir uma coisa aqui, cara, que quando eu ouvir dela, eu acredito que ela vai falar. Eu falei, não. Porque ela falou assim, meu colesterol total hoje é quanto? Chuta aí. Não tenho nem ideia. 68. Total. E aí eu falei com ela, pô, mas o meu HDL tá baixo, tá 28, eu acho. Aí eu deixo pra ela falar essa parte. Porque assim,
Eu acho que vai muito também da questão do protocolo alimentar, do atleta ali. A gente sabe que tem muito bodybuilder que até a gente está com uma onda de problemas intestinais vindo à tona, né? Porque eles não costumam comer fruta, não costumam comer vegetal, porque às vezes é volume muito grande de comida e ele precisa otimizar. Mas um problema que eu encontro ali com os meus atletas é realmente o HDL baixo, que dependendo da droga que tu usa... Mas qual que é a sua preocupação com o HDL? Cair demais, ele se manter baixo. E aí? Não tem problema? Não, sabe qual que é o problema? Pera. Eu falei, Só um momento. Eu falei que era Olha. Não, sabe qual que é o problema? Ó, por exemplo, assim, o que você acha que o HDL é o HDL bom, né? Eu sei, eu quero porque minha mãe Helena foi assim que eu gravei. Eu quero o HDL bom alto porque protege meu coração e como que eu vou... Tanto que não... Claro, não vou ser louca aqui e falar que serve pra nada. Mas, por exemplo, assim, o que a gente faz pra aumentar ele? Ômega 3, que quase não ajuda em nada, e niacina, que a gente quase... Cardarim, também os que eles gostavam de utilizar. Mas isso aí não... Então, pior tipo que assim... niacina, não... Mas aí tá, então vamos dizer que eu pego... Quando que a gente vai usar remédio HDL baixo? Doença genética, que é muito raro de encontrar. Que o cara é quase zerado, beleza. Só que qual que é o HDL é o quê? O HDL, na verdade, é uma partícula de lipoproteína que ele vai lá na plaquinha de gordura, pega o LDL no braço e fala assim, vamos voltar pro fígado, irmão. E aí vai. Então, assim, você precisa do HDL manter acima de 40, 45 ali numa dosagem boa pra você ter mais soldadinho pra ir buscar esse LDL das placas, beleza. Só que 25, ele faz milagre? Não. Por que a gente vem estudando isso na cardiologia antes de eu nascer, que era assim, vamos jogar o HDL lá em cima, que os soldadinhos vão lá e tirar o LDL da placa, descobrir uma cura, prevenção do mundo. Não mudou em nada, absolutamente nada. O HDL alto, ele não te protege de doença cardiovascular coronariana. Cara. Agora, o ALDL alto é assim, questão de tempo pra ir pro caixão, entendeu? Você entende o choque que eu tomei quando eu... Pessoal, obrigado, né? Encerramos o podcast, eu preciso fazer umas ligações. Preciso arrumar as bastatinas. Eu já Sério? E aí a medicina eu já cheguei a ter HDL 8. E aí a medicina... A gente tentou, né? Não, vocês tentaram com força. Tem uma época que eu nem queria. Aí eu não tô te falando assim, pô, HDL não é uma preocupação. É uma preocupação, mas não, eu tenho... Não. Mas, por exemplo, assim, caiu pra 30, caiu pra 25. Não, mas essa mas não isso não é a métrica de vida da pessoa. Você tem que pegar teu atleta e falar assim, cara, vamos ver como que eu posso fazer você tentar viver mais. Que é o meu objetivo. Pensa tá com pressão caso. alta? Vamos tratar. Não, tipo assim, tá com pressão alta? Vamos tratar. Outro efeito colateral eu peguei assim, o HDL tá baixo e o LDL tá 140. 135. 135 pra jovem aqui, baixo risco. Mas esse atleta aí que entra o porém. Por que eu falo assim, vou valorizar meu passe agora? Por que eu falo do porém do cardiologista? A gente é jovem, a gente fala, pô, super jovem. A métrica, se a gente for conversar por alto, é baixo risco, mas eu tenho que te estratificar. Então ele fala assim, a gente fez bastante exame. Eu fiz bastante exame buscando o quê? Lesão aterosclerótica, quer dizer, plaquinhas de gordura subclínica, que você não tem sintoma ainda, nem sinal. Mas a medicina já está avançada no ponto que eu consigo buscar onde está essa lesão. Tem placas de gordura em carótida, seja em perna, que a gente fala de entupimento AVC e infarto, mas tem gente que tem as artérias das pernas entupidas. Então, se eu tenho alguma documentação que tem plaquinha de gordura 50%, não importa se tem 15 anos, 20 anos, você é alto risco cardiovascular. Aquele LDL que você estava achando que estava 130, estava bom, porque ele era baixo risco e jovenzão, já está errado, já tinha que ter menor que 70, entendeu? E você querendo dar azeite para aumentar o HDL. E aí você entende que é o seguinte... Essa que acho que isso é a maior jogada. E o que mais mata no mundo ainda? Infarto. Não tô nem falando da testa. A gente tá falando de um efeito colateral que às vezes nem é colateral. Às vezes é aquilo da genética. Às vezes a droga que você tá usando é só reduzir o HDL. E esse LDL de 160, sempre foi assim. Ele vai falar pra você, não, peraí, sempre não. E a história familiar? Aí entra o rolê da cardiogenética. Então assim, vamos pensar na ideia da gangorra. A gente não faz esse esquema da texto pro estradiol, ok? 20 por 1? Então vamos pensar o seguinte, no meu caso, vou me usar de exemplo aqui porque acho que é o mais prático. 25 de HDL. E aí eu tô com 30 de LDL.
Nessa gangorra aí, eu tenho tão pouco HDL, tão pouco LDL, que o meu HDL tá baixo, influencia pouco. Agora, se eu tivesse com 120, aí a gente poderia considerar que eu tava com HDL baixo. Então, assim, nessa gangorra onde tenta se equilibrar isso. Só que você sabe qual que é a maior dificuldade? Porque a Fer vai e entrega isso pra pessoa, e aí agora eu vou vender o passe dela. Porque ela faz o que os outros médicos não fazem. Que é o que eu costumo fazer com meus pacientes. Ela dá um suporte por WhatsApp. Por quê? Porque a pessoa que está passando, por exemplo, pelo que eu passei, ela fica no estado ansioso. Ela fica preocupada. Qualquer coisa ela acha que ela está morrendo, ela está passando por aquilo. E se ela não... O cérebro é incrível, né? É incrível. Então, assim, tudo que reverte... Cara, eu descobri tudo isso porque eu comecei a ter dor no peito. E aí eu fiz todos os exames e não deu nada. E aí eu fiz uma endoscopia e descobri que eu estava com esofagite. Nossa. Que é o mesmo sintoma de infarto. Total. Então você entende que assim, a sua cabeça ela manda no seu corpo na proporção que você entrega para ela. E aí quando a pessoa, às vezes o médico, ele chega para você e fala assim, olha, não, seu HDL tá bom, porque seu LDL tá baixo. Ou usa esse medicamento. Eu tenho paciente que é contra, o cara não quer usar medicamento. Oh, cara, mas espera aí. Você não prefere tomar um comprimido e viver em paz? Ou deixar de tomar esse comprimido e viver no estado ansioso? E eu não estou falando de ansiolítico. Eu estou falando de um nebivolol, eu estou falando de um bisoprolol, que é um beta-bloqueador. Porque o cara, às vezes, recente agora esse caso, no estado ansioso de um paciente meu, parado, aqui, batendo papo, ele entrava no estado ansioso que o batimento dele ia de 100 a 170. Parado. Eu falei, não, cara, olha, eu preciso que você procure um cardio. Não dá. Tipo, pra mim, eu preciso ter um exame palpável, até pra desmistificar da sua cabeça que você não tem nada. Que é o que eu falei quando a gente chegou aqui. A partir da hora, você tem um exame, você tá tomando o seu medicamento, você fez o possível. Sim, e querendo ou não, todos os sintomas, tem paciente, imagina que não, que vem muito no cardiologista, na verdade com problema de ansiedade, depressão, etc., mas que ele se nega, que a gente tá falando de preconceito com esteroide, né? Mas tem muita gente que tem preconceito com doença, transtorno de humor, doença mental. Então a pessoa vem, aí quando a gente conversa, igual tudo que a gente tá conversando aqui, eu já sei, né? Fala, isso aqui provavelmente não vai ter nada, é baixo risco mesmo, não tem nada na família, vou fazer o meu papel aqui de cardiologista, mas... E aí depois que eu tenho tudo normal, eu falo, deu tudo normal, você acha que você não tem alguma vida estressante? Tem uns pacientes que falam assim, não, realmente, e tem outros que falam assim, não, imagina, eu não tenho comportamento ansioso, mas você vê que a perna não para, que o negócio tá, sabe? Aí a pessoa mesmo assim não quer, então, assim, é complicado, porque assim, se nem com o exame normal eu convenci, sabe? Sim. E acaba que essa união, eu digo que, estou para dizer que 50% do consultório é paciente com síndrome do pânico. Deixa eu só levantar mais um tema polêmico, antes de você entrar na sua lista. Eu já tenho, tô só anotando a lista aqui. Não, deixa eu entrar em mais um tema polêmico, porque é outro que passa batido. Cardiologia e Venvance. Que a galera gosta. É de boa tomar Venvance assim? O cara tem uma arritmia, Na verdade, o cara já tem algum sintoma? Sabe qual que é o problema? Eu acho que assim, eu não gosto de... Como que é? Eu não gosto de problematizar nada. Por exemplo, eu sou a favor do cafezinho, do energético. O que acontece com as extrapolações, né? Cara, energético não vai te matar, igual o povo tá falando. Quando vai te matar? Quando você tomar umas 5 por dia, que cada um daquele é um café expresso, beleza. O Venvance, quando o psiquiatra vai te passar esse... Aqui, Quando o psiquiatra vai te passar alguns remédios deles, inclusive o Venvance, que é o pro TDAH, o pessoal tá usando como se fosse bala, né? Bala chita. O que acontece? Eles pedem um eletrocardiograma, porque primeiro ele tem que saber se você já não tem uma contraindicação. Então, o certo é já rodar um eletrocardiograma e falar assim, não, você pode tomar. E tem tudo... Eu nunca vi nenhum médico pedir um eletro. É o certo, é. Então fica a dica aí, ó. Não é remédio para emagrecimento? Não, Venvance é remédio tem pro certeza? transtorno de déficit de atenção. Olha que tem gente prescrevendo setentinha para ficar sem comer. Pra ficar magro, pra performar na atividade física, performar no emprego.
pra estudar. Isso aí virou bala, tô te falando. E aí, o que eu acabo pegando no consultório? Eu pego alterações eletrocardiográficas e a ansiedade a milhão junto com a arritmia, né? Isso aí é frequente, não é infrequente. Vai te matar? A curto prazo, não. Se isso daí falar assim, pô, eu tenho um concurso, daqui 1 ano eu vou ficar usando tal. Vai ter um dano cerebral pior do que o dano cardiológico, imagino eu, mas o teu coração se batendo todo dia 120, pode gerar insuficiência cardíaca. Teu coração, ele cresce de tanto... Não, mas eu gostei da tua posição sobre o entendimento de que talvez aquilo ali seja necessário durante aquele período, né? Sei lá, vou fazer um concurso, não vou usar 1 ano todo, mas sei lá, 2, 3 meses antes, que é mais ou menos acho que o teu entendimento que tu tem do bodybuilding, dizer assim, ele vai ter um período que ele tem maior risco, e eu vou querer, e eu tenho um médico, né, tem uma médica que entende isso, e não é que ela me apoia, mas é que ela cuida para que isso não extrapole nenhuma linha de segurança e me ajude depois com o tratamento. É uma diferença gigantesca. Eu acho que, eu sempre brinco, né? Meu pai é a família inteira do direito. Eu brinco assim, eu não sou juíza. Meu papel não é julgar ninguém. É eu ver o que você está fazendo e tentar interceder a tua sobrevivência, né? Claro que eu vou te falar, ó, isso aí vai te dar um dano, você vai ficar com insônia, vai começar a brigar com os outros, talvez piore a tua ansiedade, talvez depois você fique em depressão. É trembolona? Ou é Venvance? Não, Venvance é perigoso. Não, olha, há 3 anos atrás... Faz esse crash dopaminérgico, tem muito amigo em depressão. Não, há 3 a 4 anos atrás eu fiz uma live com o Rizuti. E a gente fez uma live falando, se você voltar lá no meu Instagram, muito, você vai encontrar essa live minha com o Rizuti, falando, o Venvance é a cocaína do século XXI. Porque naquela época, não vou falar nem de hoje, naquela época era... Inclusive, é usado muitos psiquiatras, tá? Que trabalham aí com... Pra quem não sabe, viu, gente? O Venvance, ele é utilizado para desmame de cocaína. Quando o paciente chega, ele está com dificuldade, e aí o médico ele começa com a dosagem alta de Venvance, tá? E ele vai reduzindo, porque... farmacologicamente é a mesma coisa. E quer uma polêmica aí para gerar um corte? E Venvance usado também para desmame de vape, cigarro eletrônico. Acredita que ponto chegamos? Mas não é tranquilo. Mas você sabia que mas aí a gente tem um ponto, tá? A nicotina, ela é mais difícil você tirar uma pessoa da nicotina do que do crack. A gente tem estudos disso. E eu também posso me usar de exemplo prático. Usei vape por 2 anos, 1 ano e meio. E aí eu fiz uma promessa, parei. Durante 2 semanas eu acordava de madrugada, eu sonhava com aquilo. Mas quando eu parei. Cara, sabe o que é sentir a abstinência de ver a fumaça saindo de um cano de descarga do carro da frente ser gatilho? Nossa senhora. Cara, nicotina é cruel. Não, e a dosagem da nicotina nesse cigarro eletrônico é absurdo. 50 miligramas por ml. É absurdo. Me diz uma coisa, eu listei aqui os principais dores e medos que o atleta tem. Então, primeira coisa aqui que eu vou te trazer, alteração de hematócrito. Isso é uma verdade, né? E aí, isso é uma verdade e um problema, assim, que por enquanto a gente não tem. O que o pessoal fala? Usar AS, usar até anticoagulante, já peguei pessoas usando. E a famosa sangria. Qual que é o problema do AS? Eles pegam o extrapolamento da policitemia vera, que é a doença da hematologia que joga esse AHT lá no alto. Qual que é a questão? Na policitemia, funciona, realmente reduz um pouco o desfecho, mas o mecanismo de aumento desse hematócrito, ela é correlacionado com a agregação plaquetária. O aumento de hematócrito, que é por aumento da hematopoiese, que é o dano colateral do esteroide, ele não responde ao AS. Então, é a mesma coisa que eu dar AS para um paciente meu que ele tem alto risco cardíaco, mas não tem placa nenhuma. Eu estou aumentando o risco dele sangrar sem ser efetiva no motivo. Então, eu tiro de todo mundo. Aí agora vamos falar numa prática mais simples. Quando ela fala sangrar, uma hemorragia interna, a pessoa teve uma queda, teve alguma lesão interna, tá? E
Sangrar é assim, vomitar sangue do nada. Às vezes tem uma esofagite, mas começa a ter uma gastrite que, como se fosse, sabe Erosiva. quando a gente... Isso, erosiva, que fica babando sangue, intestino sangrar, Aí cabeça tá sangrar. utilizando hormônio oral, tá utilizando hemogenin, que Isso. potencializa isso. Isso. E tá com AS, E daí... tá com a S, e aí vamos dizer que foi lutar jiu-jitsu, bateram a cabeça dele forte no chão, faz um dano cerebral, você tá antiagregado, né? Você tá com remédio É ali. muito Então, comum, inclusive, que as pessoas que, principalmente fisiculturistas, tenham úlcera e sequer sabem disso. E aí, ao fazer uso de AS, por exemplo, teve um caso na minha cidade, onde a úlcera rompeu e o rapaz começou a ter, né, sangramento. Só que ele não percebeu? Quando a gente fala desse sangramento, quando o sangramento ele passa pelo intestino, nas fezes ele sai escuro. Isso, então, às vezes, você não percebe. é cocô Já saiu- preto. Se você já fez cocô preto, É um procure problema. o médico. Ele está coagulado. Mas quando, para você ver ele vivo, se você chegou a ver ele nas fezes vivo, então é no final do tubo digestivo ali, tipo no reto, no ânus e tal, hemorroide e afins. Então, aí eu posso falar mais uma vez, infelizmente por experiência própria, que você tem uma quantidade de sangue no estômago, ao ponto de você vomitar, ela é grandíssima. Eu tive uma hemorragia quando eu fiz uma cirurgia de amígdala. Então, 3 semanas depois, o ponto rompeu, um dos pontos, o último ponto, teve um rasgo, gerou uma hemorragia, você não percebe que está tendo hemorragia. A gente está aqui conversando, até o ponto que seu estômago, você já tem tanto sangue, e aquela concentração de ferro te obriga, né, gera ânsia de vômito ali, você vomita, e aí você vê o sangue vivo. Nossa, é horrível, hein? É um Então, dos piores assim, cenários da medicina, eu acho. Cara, foi um dos piores cenários da minha vida. E aí, assim. tudo que a gente fala de medicação, a gente eu brinco, não tem almoço grátis. Então, se você quer usar o remédio para tal, eu tenho que te orientar o efeito colateral XXX, entendeu? Eu não posso te dar um remédio sem benefício, com o malefício ele ganha. Então, tipo assim, vamos fazer, teu hematócrito tá 55, vamos te dar AS uma vez por dia, mesmo que seja dose baixa, 80 de AS, 80 miligramas. Eu não tô te gerando nenhum benefício, que ele não tá atuando para reduzir esse aumento do hematócrito, e eu tô aumentando o seu risco de sangrar. Não faz o menor sentido. Então a S realmente não é uma boa opção. A opção é que chega a um ponto que você tem que fazer sangria, que senão você aumenta muito o seu risco de trombose, qual né? que considera o ponto que realmente tem o risco ali? Porque tem gente que fala ali, subiu de 50, quantos por cento ali que tu eu acha acredito. Feminino e masculino, tá? Eu acho que 50, 55 aí a gente já tá beirando muito o risco de trombose, né? Aí trombose do quê, Fernanda? Qualquer lugar. Venoso ou arterial. E aí, mais uma vez, o chato, a gente não tem nada documentado, né? Tá, mas vou aprofundar essa pergunta um pouco, porque a gente tem caso aí de ciclista, por exemplo, caso de EPO, tá? Que a gente vê hematócritos de 60, 65. E aí, o que essa pessoa, né, essa sobrecarga, eu não sei se o Vini já pegou algum paciente assim, mas antes do cara fazer uma maratona, outra maratona, ele faz uma sobrecarga de glóbulos vermelhos ali, então o cara aumenta muito, ele está com um hematócrito altíssimo, porque ele sabe que durante o processo... Pra ganhar VO2, né? Para ganhar VO2. E aí, e esse cara? Também tem um risco. Agora a questão é que, o que a gente tá falando? não, o errado é o bodybuilder. É o bodybuilder. O bodybuilder. Mas O errado é o bodybuilder. Mas tem muita gente da endurance que usa, né? Usa Tem. muita coisa aí. Inclusive, ela falou da... Principalmente nessa parte do amador, que não tem provas, que não tem tanto um doping assim bem documentado. Eu já peguei, porque, igual a gente tava comentando nos bastidores, né? Chegou no cardiologista, a gente não tá na fase ainda que fala assim, eu vou lá pra prevenção. Ele não tá super saudável, são poucos. Por quê? Porque tem hoje o médico do esporte que atua bem nessa área. Então, assim, se o médico do esporte mandou pro cardiologista... É que ele encontrou alguma coisa. Ô Vini, e lá nos Estados Unidos tem é vendido em todas as farmácias um negócio que chama AS Prevent. É um AS de 81 miligramas. Aqui também tem. Tem, aqui de 81. Mas lá em vidros
de 300 cápsulas. É que pra lá você eles tomar tomam, todo dia. mas eles tomam a cultura deles, a gente tem muito com dipirona, né? Sempre tem uma dipirona nos bolsos e tal, eles têm muito com AS, porque ele é um bom analgésico também. Só que, igual esses tempos meu irmão tava em casa, ele tirou uns AS lá e falou assim, vou tomar pra dor de cabeça. Eu falei, meu Deus, por que você vai tomar AS pra dor de cabeça, sendo que você pode sangrar do além, em vez de tomar dipirona, menino? Ele falou assim, mas é anti-inflamatório. Eu falei, ai, Jesus. O grande vilão silencioso que a gente não vê. A famosa hipertrofia. Isso aí é vilão mesmo. Eu vejo, vocês que não veem, eu vejo. Tu vê. Mas assim, eu vou te fazer duas perguntas. Primeira vilão. coisa, a gente sabe que ela acontece. Existe alguma hipertrofia que ela é aceitável, né? Então eu não sei se é mito, que até, por exemplo, que corredores 100 metros, eles também vão ter uma hipertrofia cardíaca, porque ele realmente o coração precisa de uma maior potência para bombear. Então o perigo é realmente quando a gente tem a redução ali do espaço do ventrículo, ou se não, toda hipertrofia, não interessa, qualquer tipo de hipertrofia, indiferente se teve redução ou não, é preocupante. Não, isso é uma coisa, outra coisa. Quando a gente fala hipertrofia ventricular esquerda, o coração tá musculoso, traduzindo pra galera aí, tá musculoso, o que aconteceu? Se a pessoa é do endurance ou sei lá, do jogador de futebol, tem um que eu acompanho que é o coração enorme, que é o famoso coração de atleta, ele tem dois tipos de hipertrofia, né? Pode ser essa hipertrofia que o coração dilata mesmo, ele aumenta de tamanho e fica mais fino, ou o coração que faz uma hipertrofia concêntrica, que ele é mais musculoso, e isso é o coração de atleta. E o que é esse coração de atleta? É uma adaptação ao estímulo do exercício. Por quê? Porque ele precisa entregar performance, esse coração. E é totalmente fisiológico. Esse atleta, se chega até mim, ele tem um histórico familiar dessas doenças, essas cardiomiopatias, doença do músculo, eu tô desconfiando de algo genético, eu tenho que destreinar essa pessoa 6 meses. Voltou ao normal, que ela se reestrutura sem treinamento, já que o treinamento que está causando esse aumento do coração, eu tiro o treino da jogada e quase mato o povo de depressão, né? Que atleta não aguenta ficar sem treinar. Mas como é uma questão altamente de saúde, eu preciso saber se é algo genético ou não, porque o genético é doença. Consequência de treinamento é outra. Então, o coração de atleta, que ele não é uma doença, é uma condição fisiológica adaptativa a um tipo de treinamento, seja ele aeróbico ou resistido, ele não é maléfico em nenhum ponto. Ele não tem nenhum dano, ele não tem fibrose, ele não te traz queda de fração de ejeção, nada disso. O que a gente vê que às vezes confunde muito o pessoal, que são desses corações hormonizados, vamos dizer. Tem uma hipertrofia ventricular excêntrica, e na maioria das vezes esse músculo que cresce para dentro. E aí tem uns porquês. Esse coração ele fica duro, então a funcionalidade dele, a força de fração de ejeção, que é o tanto que ele se contrai, não, fica normal na maioria. Normal. Então quer dizer, a sístole está mantida. O problema é de relaxamento, ele não consegue caber o tanto de volume de sangue que caberia, porque o coração ele se relaxa e cabe, vamos dizer, 7 litros. Mas se ele não se relaxa, cabe 5. E aí é a famosa insuficiência cardíaca de fração preservada. Essa é a fase 1 dessa hipertrofia. O que geralmente causa isso? Esteroide anabolizante causa isso, pressão alta sem tratamento causa isso, algumas doenças das válvulas causam isso, algumas doenças da cardiogenética causam isso. E aí, quem que veio antes? O ovo e a galinha, né? O que agora a gente está fazendo? Tem um pessoal que faz uso, o INCOR ali está rodando estudo no pessoal que faz uso de esteroide anabolizante, está fazendo os exames cardiológicos e a gente está rodando testes genéticos em alguns para saber assim, será que o cara deu azar, era só esteroide mesmo, é chave fechadura? Ele tinha uma alteração genética. É um ponto que a gente Vamos lá fazer. Muito, né? Vamos lá fazer esse teste genético. Por exemplo, a gente tem um professor da pós, o Franz Canives, que foi de fertilidade. Que ele foi ali, tentou. E ele teve um problema que ele tinha um problema de fertilidade logo após. E ele fez tratamento, fez tudo. Cara, foi tudo perfeito. Até que chegou à conclusão que ele já tinha esse problema. É por isso que a questão é o seguinte, a gente tem que muito conversar com o paciente, saber qual que é o histórico familiar dele. Histórico que tem um tio, um primo, um irmão que morreu do nada antes de 50 anos. Esquisito. Chama atenção para doenças cardiovasculares. Um pai que morreu fazendo a 10ª ponte de Safena aos 83 anos.
Mas aí são doenças diferentes. Por exemplo, assim, morte cardíaca a partir dos 50 anos geralmente é aterosclerótica, é essa de entupimento de vasos, colesterol alterado. Morte menor que 50 anos é aquele atleta de futebol que cai no campo, morre do nada. Morte em jovem geralmente caminha para as nossas doenças da cardiogenética. Até que ponto esses fisiculturistas que toda semana tem uma mídia sobre alguém, eu sempre fico na dúvida, falei, será que foi o quê? Foi a alteração de sódio e potássio no pré-conceito? Sabe quando que começou a aparecer muito isso? Pós-pandemia. O pessoal fala muito da vacina, né? Mas eu isso... não sei, mas tipo assim, começou a cair, uma meia dúzia, principalmente o americano lá, atleta pro, Bom, os caras então, começaram a morrer. eu tenho alguns exemplos assim que eu acompanho pré e pós, e aí é muito difícil a gente nomear qual foi a causa. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito pré e pós, aumento de hematócrito. E aí, só que aí é muito complicado você falar assim, foi por vacina, porque aí você tem um segundo fator, que pode ser a vacina ou pode ser o próprio Covid. Exatamente. E você não sabe qual dos dois que é. Não, e fazer essa relação é quase impossível. Esse intercurso a gente fica muito interrogado. A partir do momento que, por exemplo, assim, o mundo ideal, vamos dizer que tô aqui com uma pessoa de 20 anos que é do bodybuilder amador natural e ele quer performar e agora quer usar algumas coisas, chega pra ti. O mundo ideal é você falar assim, meu filho, alguém na tua família já morreu menor que 50 anos? Tem alguém que usa marca-passo? Alguém que dialisa? Você vai tirando esse ser humano das doenças da cardiogenética. Então você tira um pouco das doenças raras dele. Por quê? Porque senão chega pra mim esse coração enorme, na minha cabeça assim, será que foi só esteroide? Será que ele tem algo familiar? Será que... Ou quando a gente fala de doença genética, ou tem na família ou surgiu em ti quando você era uma sementinha, entendeu? Então o mundo perfeito seria ter essa análise dessa história familiar e esse atleta, vamos dizer assim, rodar um painel genético. Vamos rodar esse painel para buscar possibilidades. Cami falou ontem sobre isso também. Rodar a possibilidade de você ter alguma cardiomiopatia. Qual que é o triste disso tudo? É que a genética está engatinhando, né, no mundo. A genética ela deu um boom nos anos 2000 que a gente mapeou o DNA e descobriu ali que temos uns 20 mil genes. De conhecimento profundo são 7 mil. Então eu tenho mais ou menos 13 mil em interrogação. Então assim, é muito baby ainda para te falar que tem algo certo. E por que isso não pode ser vendido assim de qualquer forma? Porque igual a gente descobre uma lesão, uma obstruçãozinha coronariana, a pessoa já entra em parafuso, fica achando que vai morrer com infarto toda hora. E se eu te der um teste genético na tua mão falando que você tem um risco alto de morte súbita, o que você vai fazer com isso? Então assim, a medicina também não tem um embasamento ético para te vender isso como se fosse comprar um pão no mercado, né? Então, para pedir teste genético esses mais elaborados, em tese tem que ser um pedido médico. E o corretíssimo seria você passar por um geneticista ou alguém que trabalha com isso. Porque você tem que ter um aconselhamento pré-teste, quer dizer, eu tenho que te falar o que a gente está buscando com esse exame, o que você pode encontrar, o que você não pode encontrar, e ver como que é a sua reação. Se surtar, já falar, meu Deus, eu tenho risco de descobrir se eu vou ter morte súbita. Se for assim, falar, melhor não, pensa bem, vai no Bravin, vamos ver como é que você fica, porque como é que você vai lidar com essa informação depois? Sendo que não é um diagnóstico, a gente está trabalhando com uma coisa de probabilidade. Quando a gente fala de genética, você pode vir a desenvolver ou não. Então, isso ela falou só da morte súbita, mas a gente tem que pensar no mapeamento completo. Isso. Então, no mapeamento completo vai achar gene ali tumoral. Isso, perfeito. Em todos os aspectos, tá? E aí, o tanto que isso abala a psique, porque é o que eu falei ontem, quando a pessoa descobre um câncer, o que mata ela normalmente não é o câncer, é a cabeça. Exato. A primeira pergunta dela pro médico é quanto tempo de vida eu tenho? E a gente nunca sabe, na verdade, é isso. E sabe um negócio que você pode pesquisar, tem um negócio que é teste direcionado ao consumidor, que roda toda hora no Instagram, vem pra gente assinar lá, pra você fazer o teu, ver sua ancestralidade, veja seus riscos, veja o teu tipo de músculo, já viu? Isso daí é um problema, que a gente não tá falando dessas doenças bem definidas pela genética, a gente tá falando de riscos poligênicos, que é menos evidência ainda. Então eu pago 500
quentão lá num painel que vai me falar se eu sou mais europeia ou africana ou indígena. Aí eu vou ver se meu músculo é mais pro aeróbio ou pro endurance. Ou se eu sou boa pra fazer sprint. Tem tudo esse exame genético perfeito. Só que isso daí é, tipo assim, evidênciazinha bem ruim mesmo. E já peguei paciente que pagou isso daí, veio com um monte, tipo assim, umas 60 folhas impressas pra mim e falou assim, vamos lá, Fernanda. Eu vi que eu tenho risco dessa doença genética aqui. Eu vi que eu tô com suspeita dessa doença do colágeno que estoura a aorta. Me conta, fala, não, esse exame não serve pra isso. Mas tá escrito aí. E até 40 minutos de consulta só pra falar que esse exame não serve pra isso. Que se você quer, vamos fazer o específico, mas isso daqui não, ele só tá te jogando possibilidades que esse exame não serve para nada de saúde. Um geneticista jamais vai pedir esse exame. Então, assim, até provar que alho não é cebola, vou te falar. Então, assim, eu vejo que isso aí é uma forma no futuro de a gente falar assim, poxa, você quer preparar um cara para subir, a gente tá com medo do coração dele desenvolver, e o cara quer fazer a melhor coisa que tem, vamos rodar esse negócio genético. Que ele vai e vamos ver, sabendo que é um exame que mesmo que venha não, eu brinco que é um não esquizofrênico. É um não hoje. Tem definição de categoria, sabe? O cara diz, cara, tu vai competir? Tu vai ter que ficar no fitness, tu vai ter que utilizar muito menos hormônio, tu vai ter que ficar ali. Tu não pode tentar extrapolar pro bodybuilding. Eu acho que assim, o que eu vejo, assim, sou uma criança nesse mundo perto de vocês, mas o que eu imagino? Que a gente está caminhando para um mundo muito do bodybuilder mesmo, muito mais bem documentado, com baixas doses e um negócio muito mais bem estruturado. Priorizando a saúde dos atletas. A gente tenta há 10 anos, né? Foram 10 mil alunos formados na pós-graduação. Eu esqueci de falar, tá, gente? Só para avisar a Fernanda, nossa aluna de Bodybuilding Coach. Tá? Então, só mais um detalhe. E realmente a gente sempre buscou, as pessoas, quando a gente começou a falar sobre hormônio, não é apologia. É conscientização. Conscientização, redução dos usos, controle de efeitos colaterais, para que a gente consiga gerar resultados com mais eficiência. E mostrar aquilo que o Brevin comentou, que não é assim, vamos colocar tudo, fazer tudo quanto é dose, que é isso aí que é o milagre. Não, ainda é o dieta e treino, desculpa. Não, o principal e é a cereja em cima do bolo, e as pessoas não conseguem entender isso. E eu vou te perguntar assim também sobre, eu tenho minhas duas últimas perguntas, é o seguinte, primeiro, fases do bodybuilding, off-season e pré-contest. Eu sei que no pré-contest a gente tem o uso de vários estimulantes, que isso é algo muito preocupante. Então a gente já vai ter ali clenbuterol, cafeína, né? Hormônios que tem essa efedrina, hormônios também, tipo, por exemplo, trembolona, que tem essa característica também. Mas no off-season eu tenho sobrepeso, eu tenho, né, um consumo de ingesta de alimentos muito. Ambas fases são igualmente prejudiciais, uma mais que a outra? Qual que é o perigo de uma, qual que é o perigo de outra? Cara, eu vejo assim, que na fase da off-season é mais tranquilo pra mim. Porque eu consigo manejar igual essas taxas de colesterol, controle de pressão, tenho o atleta muito mais na minha mão. No pré-contest eu fico com muito medo porque foge, eu não tô vendo o que tá acontecendo. Eu tenho que confiar muito no que, se você tá prescrevendo hidroclorotiazida mesmo, se o cara tá tomando 1, tá tomando 2, fico com receio pra caramba, porque uma coisa é conhecer esse coração, outra coisa é ver como que vai acontecer ali na prática, o que ele vai entregar. Esse equilíbrio eletrolítico que tu não tem controle nenhum. Tu não sabe o quanto que ele perdeu de eletrólito. Tem um aparelhinho que eu já trabalhei em pronto-socorro de cardio, que ele faz na hora, assim, se a gente dá uma picadinha, como se fosse de açúcar, glicoteste, tem uma que eu não lembro o nome da maquininha, mas ela roda até gasovenosa e eletrólito. Eu falei, meu sonho é pegar, ir lá na parte de trás e falar assim, deixa eu furar seu dedo, vamos ver quanto tá o potássio. Toma aqui, moço, slow carb, tipo assim, sabe? Só que assim, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto uma hora. O problema é que, o que vai mudar dentro desse shape se a gente manter os eletrólitos no nível, né? Talvez ainda vai ter que, sabe, mudar um pouco essa visão de desidratação e manejo de eletrólito se a gente quiser mirar no mundo perfeito. O problema é que, assim, eu vejo que algumas pessoas, alguns treinadores, eles passam do ponto em categorias que não precisam. Né? Existe o abuso em categoria que não precisa. Eles querem corrigir o treino e a dieta que falta um fármaco. E eles não sabem identificar. E aí você falou assim, no off e no... Cara, sabe o que eu mais identifico assim de problemática e que nunca se fala? Igual a gente falou ontem aqui um pouquinho rápido sobre sono. Sobre dormir. Só que aí não é esse problema, não é o sono.
Rodrigo, exemplo mais uma vez. Durante muito tempo eu tive a apneia do sono. E aí eu não sabia o que era. Tirei as amígdalas para tentar corrigir. Não corrigiu. E o que é a apneia? Cara, a apneia não é roncar. É o fechamento das vias aéreas enquanto você dorme. E esse fechamento bloqueia o oxigênio geral, para o cérebro, para o coração e tudo. Foi uma das razões de eu acordar com batimento a 200. Foi a maneira do corpo de me acordar. No off-season, isso é muito mais comum do que no pré-contest. Porque quanto mais o peso sobe, quando a gente fala de bodybuilding, a gente fala de espessamento muscular, inclusive do pescoço, coisa que nós praticamente não temos. Então, as nossas vias aéreas são restritas. O Samir Khalil mesmo fala que para poder entubar alguém, um bodybuilder é extremamente difícil, justamente por isso. Então, no off, quando você sobe esse peso, a gente está falando de uma pessoa que dorme de barriga cheia, acorda de barriga cheia. E aí, todo esse peso ali... Bom, eu já cheguei a acordar 6 vezes por noite para ir no banheiro. E isso aí eleva seu risco cardiovascular lá em cima, porque quando a pessoa está dormindo e aí começa a roncar, né, que é aquele barulho da língua caindo no fundo da garganta, e você diminui então o oxigênio vai abaixando. O que faz é se acordar, né? Às vezes acordar de abrir o olho, e às vezes é o micro despertar. A pessoa acorda, mas não sente que acorda. Como que a gente sabe? No outro dia tá morto, porque ficou assim... Eu cochilava em todos os lugares, assim, aqui eu estaria cochilando. Até que eu comecei a usar o CPAP. Aí sua vida mudou. A minha vida, literalmente. Cara, pra mim, todo bodybuilder, vamos pensar aqui, eu falo 1,70 m, passou de 95 quilos, 100 quilos, pode colocar o CPAP que a vida dele melhora. Não, eu vou te dar outra, além de ti, sabe quem que eu coloquei o CPAP e virou outro ser humano? O Corbucci. É meu paciente também. Aí o Corbucci falou pro Brandão. Corbucci é teu paciente? Aí o Corbucci falou pro Brandão, passei na Fernanda lá, eu tô outro ser humano. O Brandão tá usando. Mas se você pegar... É outro ser humano. Se você aí pegar assim, o meu... O que tu me fala assim, é outro ser humano? É outro ser humano porque, por exemplo, isso que eu tava te explicando. Então, Quantas vezes você acorda por noite, Umas 2, 3. Reduz pra 1 a 0. Isso que você sabe, né? Não, isso que eu sei, porque eu tenho a sensação que meu sono é muito leve. E aí, então, que essa é a sensação... Qual que é o problema da apneia do sono? Tipo assim, tem fases, leve, moderado e grave. O problema é roncar, beleza, coitado da esposa que tá do lado, passo 1. Segundo passo é a questão dessa obstrução do ar. Então, assim, você vive com um pouco de oxigênio a menos e o carbono um pouco maior, beleza. Isso, vamos dizer, é uma moderada. Tô falando de cardio para puxar a sardinha. Então, o que você faz com isso? Teu corpo é inteligente. Ele tá vendo que você tá funcionando com pouco oxigênio, e aí que ele começa a te dar, assim, aumenta o sistema nervoso simpático. Então, aumenta a adrenalina, você tem maior chance de ter arritmia. Às vezes tem pressão alta só à noite, dormindo. Por quê? Porque teu coração tá tendo que trabalhar mais para entregar oxigênio. Então, ele tá tentando fazer milagre. Isso do ponto de vista cardiovascular. Do ponto de vista respiratório, como você fica mais com um carbono na cabeça, com CO2, isso pode gerar uma narcose e você ficar fazendo micros despertares. Você, falando da arquitetura do sono, você não aprofunda no sono, então você sempre está cansado no outro dia. Mesmo que você não acorde, se a gente faz a polissonografia, que é o exame padrão, você tem esses despertares e as ondas de sono só ficando superficial. Aí você toma 5 energéticos durante o dia, sabe, Vi? E aí toma café às 18h30. Mas aí... Cara, e aí ela falou ela falou daí, mas aí também tem a parte, por exemplo, a sua tireoide, completamente bagunçada. Então, eu não me recordo agora o nome da doença, mas você tem picos tireoidianos à noite, tá? Então, assim, seu T3 eleva, seu T4 eleva, às vezes você tem picos de insulina dormindo. Isso, porque o teu corpo, ele fica como se fosse trabalhando para te gerar cortisol mais oxigênio. Cortisol no céu. Batimento elevado. Cara, é assim, quando eu falei a primeira vez de CPAP no meu Instagram, deve ter 3 ou 4 anos, eu tava vendo as minhas mensagens com o Kaminsky aqui, eu marquei e falei disso com ele em 2021. Pra você ter ideia. E desde 2021, o primeiro fisiculturista a aparecer usando um CPAP foi Nick Walker, no canal dele. E saiu em todos os negócios de fofoca que eles estavam usando oxigênio para dormir.
Pra você ver o tamanho desconhecimento das pessoas. Tá? Então, assim, o bodybuilding, ele tem muito a evoluir. Inclusive, eu falo do CPAP na minha aula de pós, porque não dormir é uma problemática psicológica de ansiedade, estresse e burnout. E porque piora a performance física, a mental vai pro saco, você tá com maior risco cardíaco, atrapalha a sua sociabilidade, né? Exato. Então, assim, cara, o Até CPAP... anotei pra falar com um atleta meu aqui. E sabe qual que é a questão? Aí eu falei... 138 quilos. Cara, Eu falei tudo polissonografia... isso pro Corbucci, aí ele falou assim, Fernando, falei, ó, vai ser ruim de dormir, a adaptação no começo às vezes é ruim, tem gente que se adapta bem. Falei assim, não, me ajuda a escolher um, aí ficamos aqui em São Paulo, vamos escolher um aparelho bom, não sei o que tem vários tipos, né? Tem vários. Aí ele falou assim, aí eu falei, mas E depois... o problema não é só esse, tem vários tipos de aparelho e tem vários tipos de máscara. Isso. Porque tem a máscara facial, tem a oro nasal, que Tem pega nariz e boca, tem a só nasal e tem as almofadas nasais, que é só uma almofadinha que entra aqui. Que é a mais confortável, é a que eu uso desde sempre. E aí eu falei pra ele assim, ó, vai ser assim, uns 3 dias você vai me mandar mensagem assim, me agradecendo loucamente, hein? Tô te avisando. Aí ele deu risada e falou assim, Aí deu tipo assim, uma semana, ele falou assim, Fernanda, eu sou outro ser humano, juro, nossa, meus treinos melhoraram, eu tô assim, mais... E o Corbucci não é um cara pesado. Não, exatamente. Não e outra, pescoço não tem o estigma de ter uma apneia do sono grave, Exato. mas na polissonografia Não, veio. por isso que tu falou, porque o Corbucci não é pesado. Não tem um Por estereótipo isso que eu físico. lembrei E eu dele, tô, porque e eu agora comecei a ficar preocupado comigo, eu olhei Não, pra já. uns 2, 3 atletas meus aqui, porque eu tenho um que ele tem 1,86 m, que ele tá com 138 quilos. Quanto mais pesado e o pescoço mais E coitado da grosso, esposa dele, que já nem dorme mais com ele. Cara, e aí a gente tem uma outra situação, tá? Nem todo mundo que ronca é um estudo, tá num post no meu Instagram bem antigo, mas que esse estudo aponta o seguinte: nem todo mundo que ronca necessariamente tem apneia, mas todo mundo que tem apneia ronca. Uma média das pessoas que roncam, tipo, é de 75% a 85% tem apneia. Então, assim, ainda salvam 15%, 20% aí das pessoas roncarem só pelo fato, às vezes, de dormir de boca aberta. não é só roncar, se quem tiver curiosidade, é uma escala, chama escala de Epworth, é EPWORTH, que ela vai te pontuar, tipo assim, vai roncou ou não, no outro dia, como você está se sentindo de manhã, você está extremamente cansado? Se você ficar na frente da televisão por tantos minutos você dorme, se você estiver no trânsito parado, ela vai vendo escala de sonolência ao decorrer do dia. Então, essa escala que meio que infere, a gente fala assim, pô, isso aqui é risco alto, moderado para apneia do sono. Pessoas mais pesadas e pescoço grosso também tem esse critério de maior risco para apneia do sono. Mas uma coisa não contraindica outra. Por exemplo, eu tenho um paciente que veio com pressão alta, de difícil tratamento, deu conversando com ele, magrelo total, assim. Foi meio que Deus botando a mão na cabeça, que eu falei assim, ó, e ronco muito, assim. Chega a acordar? Chega. Eu falei, eu vou pedir mais por desencargo, eu pensei na minha cabeça, porque provavelmente, você olha pra pessoa, não fecha tanto, fiz a escala baixa, veio com a apneia grave. Adivinha quem... Um dos personagens que podem fazer a polissonografia? Psicólogo? Não. Eu sabia que você não é fisioterapeuta. É. Eles que manejam esse Eles que controle do manejam. aparelhinho, né? E até pro pessoal saber, esse aparelho é muito caro? Qual é o investimento no aparelho? Aí que a gente De começa dois, coisa. tipo assim, vamos falar assim, né? Inclusive tem um site chamado CPAPS, capaps.com.br. Cara, vai de 2.500 a 5.000. Não. É como tudo na vida tem Mas preços, né? isso não é caro, Só que é Fernando, algo porque, assim, pro resto da vida. Exato. Pergunta pro atleta se ele não gasta R$2.000 em Pra dormir hormônio. melhor. hormônio. Exatamente. Não. Ele gasta brincando. Brincando em hormônio. Só que chega Exatamente. uma hora e eu... Só que aí tem o processo adaptativo, que é o difícil. Não, sim, mas... Porque assim, você dormir com... cara, você tá ligado a uma máquina, tá? E assim, não é uma coisa... É uma mangueira, um tubo mesmo, que fica ligado ali e ele fica E é pressão positiva. de Ele pressão sopra dentro de positiva. Então assim, ele não joga oxigênio no seu nariz ou na sua boca. Ele sopra ar. você. Exato. Pensa numa função daquele soprador de ar de encher pneu. É aquilo, tá?
saindo na máscara. Se for só nasal, só sai nas narinas, joga para as vias aéreas. Isso normalmente é ideal para quem não dorme de boca aberta. Quem dorme de boca aberta precisa dar orofacial. Você então... Mas às vezes você dorme de boca aberta justamente... Boca aberta e... Mas justamente... Mas pode ser porque quando você deita, seja por desvio de septo, por amígdala ou adenoide, são 3 condições também que geram, tá, obstrução do sono, obstrução do oxigênio enquanto você dorme. Então, são 3 situações operáveis por um otorrino, que pode melhorar essa situação. Caso não melhore, porque assim, essa é a solução invasiva, mas ela é supostamente definitiva, entre aspas, porque o adenoide pode voltar. Você pode sair do nível grave pro moderado. Pro moderado. E a gente precisa lembrar de mais um ponto. Toda pessoa que foi obesa e emagreceu provavelmente sofre disso. Por quê? Porque ela teve um relaxamento da musculatura da garganta. Então essa musculatura fica flácida. Fumo pode dar. Qual que é o negócio? Por exemplo, assim, eu tô contigo no consultório. E aí a gente começa a conversar disso, eu tô desconfiada. Eu peço a polissono. Cara, a polissono é um dos exames. Eu adoro medicina, é muito massa. Porque ele vai te falar assim: olha, quando ele dorme pro lado esquerdo, ele não ronca tanto. Melhora. Mas quando ele dorme pro direito, de barriga pra cima, a boca abre. E não sei o que lá. Se então, movimentar de noite é uma característica? Sim. Eles dão esse cara, padrão. Eu odeio, cara. Eu fico pro lado e pro outro a noite toda. Eles dão esse padrão do teu sono, de acho movimentação. Que diagnosticamos aqui. Não, eu tô quase... Não, já vou já tô pegando aqui, marcar a consulta, mandar sabe, mais pra meia dúzia. E sabe qual que é o legal? Por exemplo, assim, é importante a gente falar assim, a gente não sentencia ninguém, porque daí a gente precisa da avaliação do otorrino e até do bucomaxilo, cirurgião dentista, pra falar assim, não, tua mandíbula é mais retrognata ou é mais protusa, a ponto de que se a gente corrigir disso, você sai do moderado para o leve. Então a gente tem que tentar essas alternativas, por quê? Porque é algo corrigível. Ou vamos dizer assim, que eu tô com obeso, eu tô em processo de emagrecimento e ele vai sair disso daí. Eu já tenho paciente também que saiu do CPAP porque perdeu, tira 30 e poucos quilos. Só que é interessantíssimo isso que ele falou. Você tem que fazer, você vai colocar o obeso pra ir treinar e tudo mais, mas vai ter que fazer fono. Mas é que vocês então, estão falando uma linha problema. que pra mim é muito preocupante como treinador. Assim, você falou, pô, o Corbucci não é grande. E às vezes vai ficar chateado. Não, eu tô falando o grande no sentido de eu trabalho, Você não é o Brandão, Corbucci, calma. Minha especialidade é bodybuilding. Eu trabalho principalmente com atletas grandes. O Corbucci pesa 100? Pesa 100? É perto de 100, perto de 100. Então assim, eu tenho inúmeros atletas e 100 vai longe. E a altura dele, Fê? Só pra gente poder assim... Putz, eu tenho 1,68, ele é mais ou menos 1,70, 70. Não, ele é a altura. Não, ela é relativamente grande por causa da altura. Da altura. Mas o que acontece? Chega um atleta, que nem esse atleta que eu tenho, que o cara já tá comendo 7, 8 mil calorias por dia. Não tem mais peso na academia para ele levantar. Não tá performando, você acha? Não, acho que ele tá performando, só que a gente tá buscando, ele ainda tem que crescer mais. Então se eu te falar que você colocar o CPAP na vida dele, provavelmente você vai melhorar a vida dele, a potência, a qualidade de treino, porque esse cara vai acordar menos durante a noite, vai reduzir o nível de cortisol, total. O metabolismo dele vai melhorar. E o nome do filho dele vai ser o seu. Não, e é um cara que ele tem um estresse porque ele é tipo assim, ele é mecânico de caminhão. Então assim, é um cara que a gente já tá tudo no extremo. E agora que eu falei pra ele, cara, eu não vou te dar mais hormônio porque eu não acho que isso seja a solução. Treino a gente tenta adaptar alguma coisa, mas eu preciso começar a buscar outras ferramentas de trabalho como treinador para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a performance dele. E o CPAP Nossa, já você é. vai Então, salvar porque, a vida assim, do cara. só o que tu falou ali de peso, porque ele é um cara que já me relata que a esposa dele já não dorme com ele há muito tempo. E aí eu quando a gente viaja para competir, eu escuto um quarto. Você pode pegar aquele essa de escala. tremer. Cara, você sabe que Você pode pegar aquela escala e começar a fazer no dia a dia Você sabe que a apneia do sono é uma das causas de morte súbita. Exatamente. Isso é assustador, cara, pra esposa quando eu falo isso. Porque a pessoa tá do lado, aí as mulheradas, geralmente, o cara dá aquela roncada e dá a pausa, né? Faz a pausa. Dá aquele... Aí fala... Dá aquele cotovelada pra cortar, viu, desgraça? Ó, quando acabar, eu tenho um vídeo aqui que a Adri filmou, tendo a apneia. Mas é porque, o que eu faço, cara? Vou cochilar de tarde, eu não coloco CPAP.
Então ela gravou um vídeo, eu vou mostrar pra vocês em off aqui, eu não tenho coragem de mostrar esse vídeo ao vivo, mas vocês vão ver assim, quão assustador é uma apneia, porque você provavelmente nunca se viu dormindo. Depois você vê, se você colocar, pra se filmar... Comigo. Não é questão... Como a esposa fica do lado ainda. Não é sobre questão de ficar com você. Meu amor, é eu durmo de noite, você dorme de dia, tá? Fica esperto. Exato. Se eu fizer apneia, você me cutuca. Exato. É desesperador, porque você vê uma pessoa tentando respirar e a barriga dela, o diafragma, fala... E não veio ar. Até que consegue. Não, isso se vê monitorizado, vê a frequência lá em cima, e aí quando que dá a morte súbita? Porque o nosso coração, na maioria das vezes, ele fica numa frequência que chega ao normal. Ele chega ao normal. Mas se você... Tá muito ruim aqui hoje. Mas se você der o azar dessa arritmia deflagrar uma arritmia grave, que é a ventricular, e aqui dá a morte súbita. Então, por isso que é fator de linha direto, assim, né? Gente, senão eu vou te deixar até as 10 da noite aqui, Fernanda. Mas eu vou te fazer uma última pergunta. Quais são os piores, os fármacos mais perigosos? Desde questão de hormônio até os outros. Porque assim, a galera sai usando coisas que às vezes é fácil acesso, por exemplo, o diurético. Tu entra na farmácia e compra. Isso. Na verdade, cada um tem sua... Tem Seu o seu risco. calcanhar de Aquiles aí, né? O meu maior tristeza é na hora que mistura tudo, né? Já deixei claro que aí... Mas eu acho que eu fico... A longo prazo, tem assim, o curto prazo e o longo prazo. O diurético, nenhum deles vai ficar usando a longo prazo. Mas muito cuidado... Vai sim, o Ziz morreu. É? Ele usava constantemente, morreu numa sauna desidratando, porque ele gostava de se manter seco. Loucura. Mas via de regra, ninguém vai usar a longo prazo, caso não tenha indicação do Ela seu duvida médico. muito etc. da nossa mas hoje, se a gente capacidade. pegar as últimas mortes, assim... Ela duvida muito da nossa capacidade. Mas sabe qual que é o problema? Então, vamos fazer um alerta aí pro pessoal que usa diurético. É muito difícil você morrer. Porém, pode ser muito fácil. O coração, ele é a melhor... você me desculpe, mas ele é a estrutura mais bonita do corpo. Galera da neuro aí. Por quê? Porque é sensacional mesmo quando você vai estudar. É uma energia... que é uma energia química, então a gente está falando de canal de sódio, potássio, cálcio, magnésio, zinco, fosfato, tudo isso que gera aquela bioquímica dos potenciais de ação e gera uma energia elétrica, que ela transmite esse impulso, então esse potencial de ação que vai fazer o músculo se contrair. Então é a energia química que vira elétrica, que vira mecânica. Se você usa qualquer coisa que interfere nisso daí, vai dar ruim pro coração. Então, vamos lá. Diuréticos, tá mexendo tudo com os meus íons aí. Cálcio, magnésio, potássio, sódio, nem tanto atrapalha tanto o coração assim, mas em medidas extremas, sim. Só que, poxa, furosemida, hidroclorotiazida, que são coisas que expoliam potássio, é um perigo danado você ficar com potássio baixo. Claro que dá dor muscular, cãibra, etc, e dá uma letargia, certo, mas pode te dar uma arritmia grave e você ter uma morte súbita. É simples assim, rápido de acontecer. Então, assim, pode ser letal. E é algo que você compra sem receita na farmácia. Então, a minha maior preocupação, assim, eu até falei isso com a Fê, logo quando a gente se conheceu, antes de eu ser paciente, a gente já, que é o que eu falei ontem, pela a falta de profissionais da psicologia, o maior estudo clínico e tal, meus amigos são médicos, né? Sempre falei, para mim o maior inimigo que mais me preocupa é estimulante, porque estimulante é indiscriminado. Também. Né? Então você compra cafeína com facilidade, você compra efedrina com facilidade, você toma energético com facilidade, você ioimbina. Então quando você começa a combinar toda essa sinergia, porque é o combo, né, o SA, é o famoso, né, aspirina, cafeína e efedrina. Mas sabe qual que... Eu vou te fazer uma advogada do diabo aqui. Sabe por que eu acho não é tão ruim? Porque, por exemplo, assim, vamos dizer dos níveis de pior. É ruim, mas a pessoa passa mal mais rápido com substância estimulante do que com diurético. Às vezes ele tá com potássio lá de 3, 2,5, pode ir dormir e não acordar, né? Morreu morte súbita. O abuso de estimulante, o cara sente que ele tá taquicárdico, ele tem essa percepção.
Então, assim, é muito mais fácil ele ter a noção. É que também entra o nível de maluquice, né? Mas, assim, é muito mais fácil você ter a percepção. Falar, poxa, tomei café hoje demais, hein? Tô mais acelerado, né? Você tem essa percepção. O diurético, você não tem essa percepção tão clara. Às vezes, e é muito de... A gente tava falando disso de individualidade biológica. Tem gente que toma diurético, chega com potássio de 2 lá, não sentindo nada da parte neuromuscular que era pra sentir. E aí tu já chega com bloqueio, com atraso de condução elétrica e tudo mais. Então, assim, esse que eu acho que é o pior, porque o paciente gosta do quê? De sentir, né? E às vezes, isso que eu quero mostrar, que esse remedinho comprimido, que é barateza também comprado na farmácia, ele é muito mais letal, porque você não tá sentindo nada, tá achando que tá tudo bem, toma 2 amanhã, toma 3 no outro dia depois e vai, né? O estimulante a gente tem noção que fica assim, mais aceleradinho. Você só vai virar um abuser disso se você for meio doido. Pra mim, isso é a longo prazo, porque o estimulante vicia. Ah, isso é. O cara vicia na sensação. Né? Ele vicia naquela sensação, na liberação de endorfina ali, de dopamina, de adrenalina, que ele fica... Não consegue nem treinar se não tiver assim. Se não tiver um pré-treino. Você já deve ter aluno isso. Vou terminar, eu tenho umas mensagens para mandar. Esse a gente tá falando da questão mais aguda. Agora, a longo prazo, eu acho que quando a gente fala dos esteroides, a gente tem que avaliar a questão do colesterol ruim, apesar do HDL baixo, e que é o que vai matar ele mais distante. Pode desenvolver uma insuficiência cardíaca aguda do nada e ficar muito grave e morrer? Sim, mas é mais raro. A tendência é ficar esse coração crônico. Aí quando a pessoa tiver 50, 60 anos, não tá aguentando pentear o cabelo de tão cansado. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com essa hipertrofia também. Não pode simplesmente só, não tá dando sintoma. Por quê que eu te falo isso? Porque eu tenho muito atleta que tem uns coraçãozão e não sente absolutamente nada. É mais uma vez aquele negócio, tipo assim, não sinto nada, cara. Tá ótimo. Como é que pode? Qual que é a pior fração de ejeção que você já pegou assim? 7%. 7%. Eu sou do transplante, né? A minha sempre é verdade. Recentemente eu ouvi falar que um colega aí do meio tava com 14 ou 15. Não, eu tenho muito paciente. E recuperou. 10, 14, faz tudo. Recuperou. Normal. Não tem cansaço, mas assim, bem medicado. E eu com 55 preocupado. Depois de alguns anos, né? Não, coração é coisa linda. De ver. Marque a sua consulta. Mas, gente, eu tento aproveitar, assim, é muito raro. Tu atende online, a pessoa... Atendo online, presencial só aqui em São Paulo, né? Mas online uma pessoa consegue consultar contigo, porque isso é muito difícil, vou ser bem sincero. Eu não tinha um cardiologista que eu consegui indicar lá no Rio Grande do Sul. Então, eu vou pedir, se puder, por favor, deixar o teu Instagram. Aí. Como é que é o teu Instagram? @AandradeFer. Então, lá vocês veem de tudo. Vê um pouquinho de cardiologia, um pouquinho de filosofia. Gente, lembra de uma coisa assim, essa frase é pra vida. O preço do cuidado é menor do que o do reparo. Então, assim, se você cuidar, vamos pensar assim, por que os grandes nomes do esporte, quando eu falo grande, vamos falar o maior nome do esporte da atualidade, o Seban, tá indo buscar longevidade. Porque realmente o tempo do atleta é curto. Não é curto porque ele pode performar por pouco tempo. Não, ele pode performar por muito. O grande problema é o gasto, porque quanto mais você performa, mais você encurta o seu tempo de vida. Então vamos trabalhar pensando em longevidade, em qualidade de vida, porque hoje com 20 anos você está bem. Mas com 40 você já começa a ratear. Com 50, às vezes você não consegue pentear o cabelo. Com 60, alguém está tendo que trocar uma fralda tua. E às vezes você vai viver mais 15 anos assim, precisando da ajuda de alguém. Eu acho que essa é a o maior objetivo, eu acho, da gente estar aqui hoje. Que eu sempre brinco, a gente não tem... Claro que a gente se preocupa com hoje, com amanhã, tudo, mas quem seremos nós idosos? Porque hoje a gente tá vendo muito idoso com autonomia. Então, poxa, essa galera tá vencendo. Você ter 70, 80 anos e tá fazendo atividade física. Minha bisavó com 90 anos cozinhava. Então, você tá fazendo atividade física, podendo ir no mercado, sem ser aquele idoso frágil, acamado, isso ali a gente tem que buscar correr disso, né? Então, a saúde, vou te dizer como quem é um entusiasta dessa questão da longevidade. A saúde, hoje a gente chegou num ponto que a gente tem muita coisa de fazer, de antecipar a lesão. Esse negócio de, tipo assim, por exemplo, ir no cardio só quando eu tô passando mal, isso aí já é over. Porque se chegar assim, é menos chance de eu conseguir te ajudar inteiro, entendeu? Tem muita coisa que a gente consegue ver. Já marcou sua consulta? Eu mandou um direct aí. Né? Gente... A gente consegue antecipar problemas que ainda não são sentidos. Né?
É bom e é ruim, né? Eu não Porque daí tenho como depois vai mensurar comprar assim, a importância tipo, de um podcast como esse. Assim, eu sou uma pessoa que vive o fisiculturismo desde 2011, 2012, né? Então, cada vez que... Quando surgiu a pós de Bodybuilding Coach, agora que a gente está com uns 10 anos de comemoração, o momento que a gente visa a internacionalização da pós, porque recentemente a gente teve um encontro com o Mr. Olympia, que é o Senson Dauda, e eu fui apresentar para eles. Então, eu sou o Vinícius da Uniguaçu, da pós-graduação de Bodybuilding Coach. Levou 5 minutos para entender que existia uma pós-graduação. E a gente está muito à frente do conteúdo e muito que os Estados Unidos, que talvez foi o grande berço, né? Então, esse tipo de conteúdo aqui é muito, muito importante. A parte da psicologia que está vindo muito em alta, né? Essa parte cardíaca que a gente sempre teve medo de buscar, falta de informação e não teve apoio. Então, o grande objetivo desse podcast é gerar conteúdo que tenha transformação. Então, eu queria agradecer os dois por esse episódio incrível. Passei meia hora do que eu queria, azar. Não tem problema. Depois a gente vai editar. Boa sorte aí, Flecha, Cauã, né? Divirtam-se. Bom trabalho. Bom trabalho. Mas eu queria agradecer, gente. Eu sempre uso esse jargão. Acho que o Bravilha escutou que Paulo Coelho fala que conhecimento sem transformação não é sabedoria. Então, buscando mais uma vez trazer para vocês o máximo de conhecimento. O que a gente falou aqui, gente, sinceramente, eu nunca tinha visto em nenhum lugar. Eu estou há bastante tempo fazendo isso. Então, curtam, compartilham, sigam aqui a Fê, sigam o Bravin. Bravin, dá o teu Instagram para caso alguém ainda não tenha, né? Bravin.rodrigo. Bravin com M. Com vermelhinho no fundo ali. Tal. Melhor lá. Tá na hora de trocar aquela foto. A gente precisa dar uma atualizada. Pessoal, então, para quem me conhece, sou o @treinador Vini Silva, professor da Uniguaçu. Né, sou o host aqui do Central Bodybuilding. Eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. Obrigado, Fê. Obrigado, Bravin. E nós nos vemos no próximo capítulo. Valeu! Central Bodybuilding, um oferecimento Faculdade Uniguaçu, Ensino Sem Limites e Vertex Filmes, cada detalhe pensado para valorizar sua história.